Nesse vídeo eu quero mostrar um panorama do que vai acontecer nesse canal nos próximos dias, nas próximas publicações. E se você está chegando aqui agora e tem interesse nesse conteúdo, tudo sobre igreja em células, então se inscreve aí e está convidado para a gente entrar nessa aventura maravilhosa em busca do crescimento saudável e ao mesmo tempo para vermos juntos a nossa igreja bombando. Lembrando que tudo que nós ensinamos, falamos, compartilhamos aqui sobre células, sobre esse passo a passo, desde a chegada na célula como visitante até se tornar um líder ou um pastor, tudo isso é fundamentado na palavra de Deus. A Bíblia é o sol, que tudo recebe dela luz e calor para que assim possa promover pelo Espírito Santo a transformação que nós precisamos. Existem dois tipos de igreja: a igreja convencional ou as igrejas convencionais, né, que eu digo são as mais antigas, né, que tem os cultos, tem culto de oração, culto de celebração, e assim, o culto da família e tal. E também tem a escola dominical no domingo, entendeu? Dessa forma. Aí tem o culto dos líderes e tal. Então, e existe também a igreja em células. Ambas ensinam a palavra de Deus, através da Bíblia, né? Ensinam sobre a salvação. As igrejas ditas realmente cristãs, elas ensinam sempre sobre a palavra de Deus. E no nosso caso, nós somos uma igreja em células. Nós optamos por célula porque a célula é uma estratégia de trabalho usada também por Jesus e pelos apóstolos. Porque Moisés também usou o sistema de célula, né? Quando Deus mandou que escolhesse 70 anciãos de Israel e distribuísse as responsabilidades, aquele também podemos dizer que é um sistema de célula. Mas a igreja de Atos foi quem mais praticou as células. Você vai ver que também a igreja ali que Paulo cuidava era como se fosse nas casas, a igreja do lar, a igreja nas casas. É muito interessante isso, né? Então nós somos uma igreja em célula. E o que é que a gente vê? Que seja ela igreja em célula ou não, o segredo está no processo de quando a pessoa chega na igreja e o passo a passo na caminhada até ela se tornar líder. Quando a pessoa chega na igreja, ela chega primeiro na célula. Ela pode visitar a igreja, no nosso caso ela pode visitar a igreja, mas ela visita a igreja e logo ela é direcionada para uma célula. Direcionada como? Alguém que tem uma célula que fica mais próximo dessa pessoa, da casa dessa pessoa, ou que formou logo amizade ali e já vai direcionar essa pessoa, inserir ela na célula. E através das células, de cada célula, é que essa pessoa vai começar ali sendo edificada. Como edificada? Ela vai começar primeiro o sistema da consolidação, né? Inserir a pessoa dentro do contexto da célula, né? Fazer com que ela se sinta ali amada, aceita, né? Ela vai se sentir ali como se estivesse em casa, né? Então o líder precisa ele entender esse processo corretamente para ser um facilitador de forma que essa pessoa possa assim se sentir amada, né? Aceita, ali, acolhida. Isso é muito importante, né? E logo em seguida vai começar o processo da edificação, claro que de acordo com o que a pessoa permitir, né? Ela precisa se abrir para isso. Não pode ser forçado, né? Ela precisa, nós não podemos agredir, né? Literalmente, forçar a pessoa a nada, né? Tudo calma, com sabedoria, porque a igreja em célula, ela é uma igreja de duas asas. Uma asa é o culto, o que acontece na célula, e a outra asa é o que acontece no grande culto de celebração, sempre aos domingos, no geral, aos domingos. O que acontece na vida da igreja no domingo é o que acontece também na vida da igreja na célula durante a semana. E a preocupação nossa agora é que a pessoa que chega, quando ela chega na célula, ela precisa agora não só ser inserida, mas ela precisa começar o processo de edificação. Esse processo de edificação envolve a edificação direta do discipulado inicial, uma série de estudos que inclusive vão estar sendo ministrados aqui, vai estar sendo gravado e publicado aqui, que é para que você possa ir passo a passo, tá? Dessa forma. Então, nesse discipulado inicial, ele começa com um estudo de primeiros passos na fé, que são uma série de 8 estudos, que é bem o puro leite racional, para que por ele vá descrescendo, de acordo com Pedro falou, né? Logo em seguida, nós nos preocupamos, como fosse assim, a criança começa a botar os pés no chão, começa a andar, começa e tal, entendeu? Então você vai preparando já um alimento mais consistente, né? Em seguida, sem parar, já continua
que nós falamos uma série de estudos sobre crescimento espiritual, que ali já vai começar sobre os fundamentos, sobre o pecado, sobre o arrependimento, e assim outra série de estudos, tudo nesse contexto, né? E aí, isso tudo para quem está chegando, tá? O novo convertido, né? Ou quem está chegando na célula. E em seguida ele passa para a fase de consolidação, que aí já vai entrar nos estudos mais interessantes, né? Que é como tratando com o pecado, né? Aprendendo a perdoar, sabia disso? Aprendendo a usar os seus dons, aprendendo princípios de discipulado jamais com seu líder, tá vendo? Aprendendo também a como, assim, conduzir alguém, para trazer alguém para a célula, já com compromisso também, que olha, se espelhando do seu líder. Isso é maravilhoso. Então, essa primeira fase que eu falei aqui, sobre célula, ela é diretamente a pessoa sendo preparada para ela ser, primeiro, ela decidir, né, aceitar Jesus como Salvador da vida dela, porque não adianta você só ter um monte de informação, adquirir muita informação e não tomar uma decisão pessoal aceitando Jesus. Só isso não funciona. Você tem que decidir por Jesus. Isso é fato, tá? Você pode estar com fome, você vai num restaurante, sente o cheiro daquela comida gostosa, mas se você não comer, você não vai matar sua fome. Então você, por mais que você saiba um monte de informação, conheça muito sobre o discipulado, conheça muito sobre a vida, o início da vida cristã ali, né? O primeiro passo na fé, o crescimento espiritual, a consolidação, mas se você não fizer uma opção para decidir aceitar Jesus como Salvador, não vai valer nada, não vale a pena, tá? Porque você não pode ir para os próximos passos. Então, nesse inteirinho, aí chega o momento do encontro de impacto que acontece na nossa igreja. Esse encontro é realmente maravilhoso, eu lhe digo, né? Eu digo porque eu fui, nós já promovemos esse encontro há muito tempo. Alguns chamam de encontro com Deus, né? Nós também chamamos, isso é o nome é o que menos importa. Eu digo que são 3 dias a sós com Deus, onde a gente vai viver ali momentos inesquecíveis, né? É você e Deus e você, maravilhoso, viu? Nesse processo agora, depois do encontro de impacto, o que é que vai acontecer? A pessoa precisa entender que se ela deseja crescer em Deus, chegar a se tornar um líder ou pastor produtivo, ela precisa seguir um passo a passo, que é o discipulado, ela precisa ser edificada. Mas essa edificação é através de um discipulado consistente, acompanhado, verificado, né? Onde uma pessoa também que está sendo discipulada vai discipular essa pessoa. Isso é muito interessante. E esse discipulado tem alguns passos. Primeiro é a Bíblia. Ele vai ter que amar a palavra de Deus, né? Amar o Espírito Santo como seu amigo, né? Amar Jesus. Os 4 passos são que você precisa conhecer a visão da nossa igreja, a visão celular, né? Você precisa aprender os princípios do discipulado e ser um discípulo de fato, ser leal e viver esses princípios da lealdade, ensinando para outros também sobre a lealdade. E ainda mais você precisa aprender os princípios da consagração a Deus e a sua obra. Entendeu? Então isso é a essência de tudo, funciona em torno disso aí. Agora, conhecer a visão por quê? Porque se nós somos uma igreja em células, tá? Célula é a nossa estratégia de trabalho. Conhecer, saber o que é uma célula, saber como ela funciona, saber por que uma célula é tão importante, né? Saber as vantagens de ser uma igreja em célula, tá vendo? Tudo isso a gente aprende para quê? Para poder o líder se tornar habilidoso, ele ter argumento, ele ter poder de persuasão. Quando alguém criticar, mas por que célula? Então você vai usar, de acordo com a Bíblia, coisa séria para fazer esse argumento, convencendo os contradizentes. A primeira série de vídeos vai ser sobre a visão celular. Beleza? Uma igreja em célula. Porque células estão na Bíblia, beleza. Segundos, nós vamos aprender sobre o discipulado. Aprender sobre o discipulado, a primeira coisa, nós vamos aprender a ser discípulo. Nós vamos ensinar aqui, compartilhar, ser discípulo. O que é ser um discípulo de Jesus? Tá? Quais são as condições, qual é o preço a ser pago, tá bom? Porque muitas pessoas querem ser um discípulo, mas não querem pagar o preço que ser um discípulo requer, né? Jesus disse que quem quiser vir após mim, tá aqui a referência, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Tá vendo? Jesus, em outra passagem, ele disse que aquele que realmente dá fruto, esse aqui é meu discípulo. Então, ser discípulo de Jesus implica em renúncia. Renúncia de quê? Renúncia muitas vezes das minhas prioridades, renúncia da minha agenda, de minhas vontades, para viver a vontade da palavra, para viver a vontade de Jesus, se é que de fato eu quero ser produtivo, né? Eu quero gerar vidas para Deus. Você só consegue ser um discípulo produtivo de verdade se você também for aprender os princípios da lealdade. Isso faz parte do contexto do que a gente ensina também.
Lealdade, ela é fundamental. E por que nós damos ênfase à lealdade? Primeiro, eu tenho que usar a lealdade para detectar, para diagnosticar em mim mesmo princípios errados ou tendências duvidosas, coisas erradas, tendências de deslealdade, né? E para corrigir isso em mim, para que eu não seja desleal com o meu discípulo, com as pessoas que eu vou cuidar, tá bom? E segundo, eu preciso conhecer sobre lealdade para instruir, para ensinar o meu discípulo, as pessoas que estão debaixo do meu comando ou de minha liderança, para que elas sejam pessoas leais. Provérbio 25:19 diz que como um dente quebrado e um pé deslocado, assim é a pessoa ou a confiança na pessoa desleal. Está vendo como funciona? Para conhecer as pessoas escarnecedoras, Provérbio 25:10 diz que, olha, entendeu? Elimina o contencioso, o escarnecedor, que junto vai as contendas, vai as coisas erradas. Então, a gente aprende esse princípio da lealdade, a gente aprende que é bom você trabalhar com pessoas, mas se for para você estar trabalhando com a liderança, com pessoas que são contenciosas, cheias desses entraves, o Dag Miller, escritor do livro Lealdade e Deslealdade, ele diz que é melhor trabalhar sozinho do que com pessoas assessoradas por pessoas desleais. Bom? Então quer dizer que eu preciso conhecer a visão, preciso ser discípulo de Jesus, preciso aprender a ser leal, mas tem um ponto muito importante. Além disso, eu preciso aprender os princípios da consagração. Tá bom? Uma pessoa pode ser muito santa, mas ela não ser consagrada. Agora, toda pessoa que realmente é consagrada à obra de Deus, ela é também uma santa, uma pessoa santa. Então, consagrar-se aqui significa dedicar-se a algo. Nesse caso, dedicar à célula, dedicar à Bíblia, dedicar-se a Deus, dedicar à igreja, dedicar à palavra de Deus, dedicar a vida até que você possa formar outros discípulos assim como você está sendo formado. Eu poderia perguntar, qual é a igreja que cresce? Literalmente, é a igreja em que o pastor é consagrado a ela, dedicado a ela, se aplica, né? Ele cuida, ele edifica os líderes, ele se preocupa com o resultado final. Não basta só a pessoa chegar na célula, ele tem que ser edificado na fase inicial, receber os estudos de primeiros passos na fé, de crescimento espiritual, de consolidação, vai para o encontro, mas ele precisa também ali, conhecer a visão que é a estratégia de trabalho, essa pessoa precisa ser edificada como um discípulo genuíno de Jesus, porque ninguém tem discípulo de fato, nós somos apenas uma placa que aponta para Cristo, tá bom? Nós precisamos também aprender os princípios da lealdade, seguir, ser leais de verdade, e precisamos ser consagrados, que significa ser dedicados à obra de Deus. O que eu estou fazendo aqui, através desses estudos aqui, vai ser investindo na vida dos líderes, que são já de fato meus discípulos, em Cristo Jesus, para que cada vez mais a igreja seja fortalecida e assim a gente possa crescer, assim como era a igreja de Atos a cada dia, né? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente sua vida e que possamos juntos, entendeu? Já tendo ativado o sininho, né? Está certo que os próximos vídeos virão e eles vêm com força, eles vêm com energia, né? Eles vêm com vitamina, com tudo de bom que qualquer pastor ou líder precisa para somar naquilo que já tem, para que sua igreja bombe, cresça e cresça com qualidade em Cristo Jesus. Lembrando que o discipulado literalmente é quem fecha a porta dos fundos da igreja. Graça e paz, em nome de Jesus.